Eu ainda estava tentando entender o que estava acontecendo quando ouvi a frase sair da boca do meu próprio filho, seca, sem hesitar, como se ele estivesse falando de um objeto quebrado. Vocês dois já não servem para nada. Naquele segundo, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O ar ficou pesado, meu peito apertou, minhas mãos começaram a suar e eu precisei apertar os dedos da Maria com força para não desabar ali mesmo. O som da recepção continuava ao redor, telefone tocando, passos, uma xícara sendo colocada sobre a mesa, mas tudo parecia distante, como se eu estivesse dentro de um vidro grosso, olhando a vida de fora. Minha cabeça zunia. Eu olhava para eles, tentando reconhecer algum traço de quem eu criei, mas só via rostos estranhos, frios, duros. Meu estômago revirou quando percebi que eles já estavam se afastando, conversando entre si, rindo baixo, como quem cumpre uma tarefa incômoda e finalmente se livra dela. Meu corpo não reagia. As pernas tremiam, a boca ficou seca e a vergonha subiu quente pelo rosto. Não porque eu tivesse feito algo errado, mas porque senti que naquele instante eu tinha sido diminuído a nada. Olhei ao redor procurando algum sinal de que aquilo não era real, de que alguém ia interromper, dizer que era um engano, mas ninguém dizia nada. A recepcionista desviou o olhar, claramente constrangida, e aquilo doeu ainda mais. Eu pensei em falar alguma coisa, qualquer coisa, mas a voz não saía. Era como se aquela frase tivesse arrancado de mim não só a dignidade, mas também as palavras. Quando ouvi a porta se abrindo atrás deles e senti o vento vindo do estacionamento, um frio percorreu minhas costas. O riso deles ecoou por um instante, curto, cruel, e ali eu entendi que algo muito sério tinha acabado de acontecer. Não era só um abandono, era um corte, um ponto sem volta. Meu coração batia rápido demais, minha respiração estava descompassada e dentro da minha cabeça só existia uma pergunta martelando sem parar. Como foi que chegamos a isso? Eu segurei a mão da Maria com mais força, tentando passar para ela uma segurança que eu mesmo já não tinha, enquanto uma sensação estranha começava a se formar no fundo do peito. Algo entre choque, dor e a certeza inquietante de que aquele momento não ia terminar ali. Enquanto eu ainda tentava respirar direito, uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim, pesada, incômoda, como se aquele abandono fosse só a superfície de algo muito mais fundo. O riso deles lá fora não era apenas deboche, era alívio, e isso me acertou com mais força do que as palavras. Alívio por terem se livrado de nós, alívio por acharem que tudo estava resolvido. Eu senti um nó subir pela garganta quando percebi que eles não estavam indo embora apenas daquele lugar. Estavam indo embora da nossa vida como quem fecha uma porta e joga a chave fora. E ali, parado naquele balcão frio, com o cheiro forte de café velho e produto de limpeza queimando o nariz, eu entendi que não se abandona alguém daquele jeito sem ter certeza de que nada vai voltar para cobrar. Meu coração começou a bater diferente, não só de dor, mas de alerta. Algo não fechava. Era rápido demais, fácil demais, limpo demais. Eles não olharam para trás, não perguntaram se estávamos bem, não quiseram saber como seria dali para frente. Era como se já tivessem ensaiado aquilo antes, como se aquele momento tivesse sido planejado. E foi aí que um pensamento atravessou minha cabeça como um raio. Ninguém ri desse jeito quando está apenas deixando os pais num lugar melhor. Ninguém sai tão leve quando não tem medo do amanhã. Eu apertei a mão da Maria e senti que ela também tremia. O silêncio entre nós dizia mais do que qualquer palavra. Eu queria acreditar que aquilo era só crueldade, só ingratidão. Mas algo dentro de mim gritava que era mais grave, muito mais grave. Enquanto eles atravessavam o estacionamento, falando alto, apontando para nós como se fôssemos um erro constrangedor, uma certeza começou a se formar no meu peito. Aquela história não terminava ali, naquele balcão, naquele prédio. Aquilo
era só o começo de uma queda que ainda não tinha mostrado o tamanho. Eu fiquei ali, parado, tentando juntar os pedaços do que sobrou de mim, pensando se você, que está me ouvindo agora, teria feito algo diferente. Você teria confiado até o fim? Teria engolido a humilhação em silêncio ou teria enfrentado ali mesmo? Me conta nos comentários, de verdade, porque até hoje eu me pergunto se existia alguma escolha naquele momento. E se essa história já te dá um aperto no peito agora, fica comigo até o fim. Se inscreve aqui para não perder o que vem depois, porque o que aconteceu naquele estacionamento foi só a faísca. O que vinha a seguir era pesado demais para ser ignorado, e eu ainda nem imaginava quantas verdades estavam prestes a vir à tona e virar tudo de cabeça para baixo. Você tem razão em reclamar. Eu errei feio no tamanho. Abaixo está o tópico 3, refeito do zero. Texto corrido, em primeira pessoa, sem CTA, sem voltar ao abandono, sem antecipar tragédia, só a vida antes do problema, com entre 5.000 e 5.500 caracteres. Antes de tudo dar errado, minha vida em Jundiaí tinha um tipo de paz, que eu só fui entender depois que perdi. Eu acordava cedo, quase sempre antes de a casa clarear, e não era nem por disciplina, era costume mesmo, um costume que o trabalho vai plantando na gente até virar parte do corpo. Eu levantava devagar para não acordar a Maria de repente, ia até a cozinha e começava o dia com o som do filtro pingando, o cheiro do café tomando o ar, e aquele silêncio da rua ainda vazia que parecia dizer que por algumas horas o mundo não ia me cobrar nada além do básico. Eu gostava desse começo. Ali eu me lembrava de quem eu era. Um homem simples, mas inteiro, desses que não precisam inventar história, porque a própria rotina já explica a vida. Eu sempre trabalhei com as mãos e com a palavra. Fiz de tudo um pouco ao longo dos anos, sempre tentando manter a cabeça erguida e a consciência limpa. Teve dia em que eu saía cedo e voltava tarde, com a camisa grudada nas costas, a mão áspera, o corpo pedindo cama. Mas eu ainda assim sentava na mesa e perguntava como tinha sido o dia dos meus filhos. Não era encenação, era a minha forma de amar. Eu acreditava que presença era isso. Estar mesmo cansado, estar mesmo sem assunto, estar mesmo sem dinheiro sobrando. A Maria era meu chão nesse mundo. Ela tinha um jeito quieto e firme de segurar as coisas sem fazer barulho, como se ela colocasse ordem na vida com um olhar e um pano de prato na mão. Eu via aquela mulher se desdobrar e sentia uma gratidão que não cabia no peito. A gente não tinha luxo, mas tinha parceria. E parceria, para mim, sempre valeu mais do que qualquer coisa que se compra. Nossa casa era simples, mas viva. Tinha roupa no varal, panela no fogo, rádio baixo em algum canto e um tipo de rotina que dá segurança. Eu nunca tive mania de ostentar. Meu orgulho não vinha de mostrar, vinha de sustentar. Pagar as contas mesmo que apertado, fazer a feira mesmo que menor. Manter a geladeira com o essencial. Não foi uma vida de sobra, mas foi uma vida de luta honesta. E isso, para mim, era riqueza. Quando sobrava um pouquinho, a gente guardava. Quando faltava, a gente apertava. Eu aprendi cedo que a vida muda rápido e o pouco que a gente consegue segurar hoje pode virar o escudo de amanhã. A Maria concordava com isso sem precisar discutir. A gente se entendia na prática, comprava o necessário, evitava desperdício, anotava gastos, planejava o mês. Nada de glamour, só responsabilidade. O Ricardo e a Juliana cresceram, vendo esse esforço de perto. Eu lembro deles pequenos, correndo pela casa, brigando por bobagem, pedindo as coisas com aquela urgência de criança. E eu tentando ensinar, do meu jeito, que nem tudo vem na hora, que a vida exige paciência e respeito. Eu não fui um pai perfeito, mas fui um pai presente. Eu sempre tentei ser justo. Eu cobrava estudo, cobrava educação, cobrava postura. E ao mesmo tempo defendia eles do mundo como se fosse minha obrigação maior. Teve noite em que eu fiquei acordado pensando em como garantir um futuro melhor para eles.
E no dia seguinte, eu levantava e fazia de novo o que precisava ser feito. Eu acreditava que criar filho era isso. Investir sem garantia, amar sem contrato, dar sem fazer conta do retorno. E eu fiz isso. Quando eles foram crescendo, eu me orgulhava de ver que estavam seguindo o caminho deles. O Ricardo sempre teve um olhar mais ambicioso, mais apressado, como quem não suporta ficar parado no mesmo lugar. A Juliana era mais fechada, mais contida, mas eu via nela uma inteligência rápida, uma forma de observar tudo antes de falar. Eu achava que isso era maturidade. Eu achava que os dois iam levar para o mundo aquilo que aprenderam dentro de casa. Valor do esforço, respeito pelos mais velhos, gratidão pelas raízes. Eu nunca imaginei que eu teria que pedir respeito um dia. Para mim, isso era uma coisa natural, quase automática, como cumprimentar alguém ou dizer bom dia. Com o tempo, eu e a Maria fomos envelhecendo do jeito comum, sem drama, sem surpresa. O corpo começou a reclamar mais. A coluna, os joelhos, o cansaço que chegava mais cedo. Eu ainda fazia minhas coisas, mas já sentia que o ritmo não era o mesmo. Mesmo assim, eu não me via como peso. Eu me via como alguém que trabalhou, que construiu, que merecia, no mínimo, tranquilidade. A Maria continuava com seus cuidados, mas também mais lenta, mais cansada, e eu tentava aliviar para ela como podia. A gente falava muito sobre coisas simples, o preço no mercado, uma notícia na televisão, uma lembrança antiga, um vizinho que mudou. E nesses assuntos pequenos tinha amor, tinha companheirismo, tinha aquela sensação de nós dois contra o mundo, que sempre foi o nosso jeito de existir. Os domingos eram quase sagrados. Almoço feito sem pressa, cheiro de tempero espalhando pela casa, conversa que ia e voltava, risada que aparecia do nada. Às vezes os filhos passavam, às vezes não, mas eu mantinha a esperança de que, no fundo, a família sempre se reencontra. Eu tinha uma confiança silenciosa de que quando a vida apertasse de verdade, a gente estaria junto. Porque foi assim que eu vivi. Porque foi isso que eu ensinei. Eu achava que a dignidade que eu carregava era visível, que o esforço deixava marca não só na mão, mas no olhar. Eu achava que tudo que eu construí tinha virado base. E é por isso que lembrar desse tempo de antes é tão doloroso. Porque era uma vida que fazia sentido. Eu era um homem comum, sim, mas coerente. Eu sabia o que eu defendia, eu sabia o que eu valorizava, eu sabia o que eu não aceitava. Eu vivia acreditando que o amor dentro de casa era um tipo de proteção, uma rede que segura quando o corpo falha e o mundo fica mais frio. Eu não imaginava que um dia eu ia olhar para tudo isso e sentir como se tivesse vivido uma história bonita demais para terminar do jeito que terminou. Foi nessa fase, quando eu já estava mais lento e a Maria também, que começou a nascer uma esperança diferente dentro de mim, uma esperança quase infantil, dessas que a gente sente vergonha de admitir porque parece que está acreditando demais. Tudo começou de um jeito simples, com uma ligação do Ricardo num fim de tarde, voz mais mansa do que o normal, perguntando como eu estava, como a mãe estava, se a gente tinha dormido bem. Aquilo, para mim, já foi um sinal, porque filho, quando quer, encontra tempo. Ele falou de um jeito que eu não ouvia fazia tempo, como se estivesse voltando a ser o menino que chegava da escola com fome e contava o dia correndo. E eu lembro do que eu senti, um alívio quieto, como se alguma coisa dentro de mim finalmente parasse de apertar. A Maria me olhou por cima do ombro enquanto eu falava ao telefone, e eu vi nela um brilho discreto, um sorriso pequeno, quase escondido, daqueles que aparecem quando o coração volta a acreditar. Nos dias seguintes, os dois começaram a aparecer mais. A Juliana mandava mensagem perguntando se a gente precisava de algo, se tinha remédio, se estava faltando alguma coisa em casa. Pequenas coisas, palavras curtas, mas que para mim tinham um peso enorme. O Ricardo trouxe pão, trouxe queijo,
Trouxe um doce que a Maria gostava, dizendo que tinha lembrado dela no mercado. E eu sei que isso parece pouco para quem está de fora, mas para mim foi como se eles estivessem reconstruindo uma ponte. Eu comecei a imaginar que o futuro podia ser mais leve. Comecei a imaginar que eu e a Maria não íamos enfrentar o resto da vida no aperto, no improviso, na preocupação. Não porque eu queria luxo, mas porque eu queria descanso. Descanso de corpo e de alma. E quando eles começaram a falar sobre cuidar melhor da gente, eu aceitei ouvir, como quem aceita a água depois de caminhar muito tempo no calor. O Ricardo usou palavras bonitas, do jeito dele. Disse que a vida estava corrida, que ele tinha sido injusto em algumas ausências, que estava pensando no nosso bem. Falou de conforto, falou de segurança, falou de um lugar moderno, com tudo organizado, com enfermagem, com gente que entende. Disse que a gente não precisava mais se preocupar com nada. A Juliana completou com aquele tom calmo e prático dela, dizendo que era melhor pra gente, que ali eu e a Maria íamos ter qualidade de vida, que ia ser bom para nossa saúde, que a gente ia ter companhia, atividade, rotina, gente para conversar. Eu lembro de como ela segurou a mão da mãe quando falou isso, com um carinho ensaiado, mas ainda assim carinho. A Maria apertou os dedos dela de volta e ficou emocionada. Eu vi os olhos da minha esposa marejar e naquele instante eu pensei, era isso, era só isso que faltava. Atenção, presença, cuidado. A esperança foi crescendo em detalhes pequenos. Eles começaram a se interessar por coisas que antes não perguntavam. Queriam saber se eu estava sentindo dor, se eu estava dormindo bem, se a mãe estava se alimentando direito. O Ricardo chegou até a brincar, dizendo que agora era a vez da gente ser cuidado. Eu ri sem força, mas ri. A Juliana falou que a gente merecia. E ouvir "vocês merecem" mexe com um homem que passou a vida achando que merecimento é só trabalhar e calar. Na minha cabeça, eu comecei a ver imagens de um futuro mais quieto. Eu sentado sem pressa, a Maria mais tranquila, sem aquele peso de sempre ter que resolver tudo. Eu cheguei a imaginar que a gente ia viver uma fase bonita, uma espécie de recompensa tardia. E por alguns dias eu me deixei acreditar nisso sem medo. Mas junto com essa esperança, tinha um desconforto que eu não soube nomear na hora. Era como uma sombra passando rápido, pequena, e eu afastando com a mão para não estragar o momento. O Ricardo falava muito e rápido, como se quisesse convencer mais a si mesmo do que a mim. Ele repetia certas frases, voltava no assunto como quem tem pressa de fechar um acordo. Vai ser melhor, pai, bem melhor. Confia em mim. A Juliana, às vezes, ficava em silêncio por segundos longos demais, olhando para baixo, mexendo no celular. E quando levantava os olhos, era como se ela tivesse lembrado de sorrir. Teve uma vez que eu perguntei um detalhe simples do tipo, "Como vai ser lá?" E ela respondeu com frases prontas, sem muita emoção, como se já tivesse dito aquilo antes. E quando eu perguntava mais, ela desviava, dizia que depois a gente via, que o importante era o bem-estar. Eu não insisti. Eu queria acreditar. Eu estava cansado de desconfiar das pessoas que eu mais amava. Em outro momento, quando o Ricardo veio falar sobre documentos, sobre organizar papelada, sobre facilitar as coisas, eu senti um aperto leve no estômago, mas engoli. Ele falou com naturalidade, mas havia uma precisão estranha, como se cada palavra estivesse escolhida. Ele comentou que era bom deixar tudo certinho, que agora precisava cuidar de tudo com responsabilidade. Eu lembro do olhar da Maria nesse instante, aquele olhar rápido que ela deu para mim, como se perguntasse sem palavras se eu estava entendendo. Eu respondi com um sorriso para a acalmar, porque eu não queria colocar medo nela. Eu queria que ela se sentisse segura. Eu queria que aquela esperança durasse. E mesmo assim, eu não posso negar. Havia gestos que pareciam bonitos, mas tinham uma frieza escondida. Abraços que duravam pouco, carinhos que vinham sempre acompanhados de uma pressa,
para mudar de assunto. Um tom de voz que ficava firme demais quando eu hesitava. E ainda assim, a minha cabeça insistia em interpretar tudo do jeito mais inocente possível. Eles estão preocupados, eu pensava. Eles estão tentando fazer o certo. E talvez seja aí que mora a parte mais triste. Eu estava tão disposto a acreditar que algo bom estava chegando, que eu comecei a chamar de amor aquilo que, na verdade, já tinha alguma coisa quebrada por dentro. Se você já viveu uma situação em que alguém começa a agir melhor do nada, com uma bondade que parece repentina demais, me diz nos comentários, bem de verdade, porque até hoje eu fico tentando lembrar em que momento o meu coração sentiu o primeiro aviso e por que eu ignorei. Na manhã em que a gente saiu de Jundiaí, eu acordei com uma sensação esquisita no peito, como se estivesse prestes a fazer uma coisa importante, mas sem conseguir explicar por quê. A Maria já estava de pé, arrumando uma bolsa com cuidado, dobrando roupa simples, separando remédio, colocando tudo no lugar como ela sempre fez, tentando dar ordem ao mundo com as mãos. O Ricardo disse que passaria cedo, que era melhor resolver logo, e essa pressa de novo me incomodou um pouco, mas eu preferi achar que era só preocupação. A Juliana mandou mensagem perguntando se a mãe tinha pegado o documento e os remédios, e eu senti aquele alívio ingênuo de ver os filhos atentos, como se aquilo confirmasse que era sim uma mudança para melhor. Mesmo assim, a casa parecia diferente naquele dia. O silêncio tinha um peso, o barulho de um carro na rua parecia alto demais. Até o cheiro do café me deu uma ponta de enjoo, como se meu corpo estivesse tentando avisar antes da minha cabeça. Quando o Ricardo chegou, ele não entrou como entrava antigamente. Ficou no portão, bateu palmas 2 vezes, falou rápido, como quem está atrasado. A Juliana estava no carro, já com o cinto, olhando para o celular. Eu senti a Maria apertar a alça da bolsa com força, e aquilo me chamou a atenção. Ela não disse nada, mas os dedos dela estavam brancos, de tão firmes. Eu tentei fazer uma piada boba, dessas para quebrar clima. Disse que parecia viagem de escola e o Ricardo soltou uma risada curta que não chegou nos olhos. A Juliana levantou o rosto só por um instante, fez um sorriso pequeno e voltou para o celular. Aquele tipo de sorriso que parece que a pessoa está lembrando de sorrir. Entrar no carro foi como entrar num ambiente que não era meu. O ar-condicionado estava frio demais, aquele frio seco que deixa a garganta áspera. O Ricardo dirigia com as 2 mãos no volante firme, sem relaxar. A música não estava ligada. Ninguém puxava assunto. Eu olhei pela janela e vi as ruas de Jundiaí passando como sempre passaram, mas naquele dia parecia que eu estava vendo tudo pela última vez sem saber. A Maria olhava para frente, quieta, e de vez em quando ajeitava a bolsa no colo, como se precisasse ter certeza de que ela estava ali, encostada no corpo. A Juliana mexia no celular com pressa, as unhas batendo na tela, e quando o Ricardo falava, era sempre no tom de comando. Mãe, segura a bolsa direito. Pai, coloca o cinto. Não precisa falar com a gente lá, deixa que eu resolvo. Não era grosseria escancarada ainda, mas tinha algo de controle, de pressa, de querer guiar cada detalhe. A estrada foi se abrindo, e com ela a sensação de que eu estava me afastando de um lugar que me conhecia. Eu tentava puxar conversa, perguntava do trabalho deles, perguntava se estava tudo bem, e as respostas vinham curtas, como se eu estivesse atrapalhando. Tá tudo certo. Depois a gente fala. Agora não dá. Cada frase parecia fechar uma porta pequena na minha cara. O Maria tentou uma vez comentar alguma coisa sobre o tempo, sobre a previsão de chuva, e a Juliana respondeu um aham, que soou vazio. O Ricardo não olhou para trás em nenhum momento, nem para confirmar se a gente estava confortável. Ele só seguia, como se estivesse cumprindo uma rota necessária. Eu comecei a prestar atenção em coisas bobas, como quem procura segurança em detalhes. O jeito como o Ricardo apertava os dedos no volante quando o celular dele vibrava.
O jeito como ele olhava rápido para o retrovisor e depois desviava, como se evitasse cruzar meus olhos. A Juliana, às vezes, dava uma risadinha baixa lendo alguma coisa, e eu não sabia se era mensagem, notícia ou se era nervosismo. Ela e o Ricardo trocavam olhares rápidos, pequenos sinais que eu não entendia na hora. Um olhar e um silêncio. Uma frase interrompida. Aquele tipo de comunicação que acontece sem palavras e que faz a gente se sentir do lado de fora. Eu me senti velho ali, não pela idade, mas por perceber que existia um mundo deles ao qual eu já não pertencia. Quando a gente entrou em Campinas, tudo ficou mais urbano, mais cinza, mais rápido. Os carros, as placas, as avenidas largas, o barulho constante. Eu sempre gostei de Jundiaí porque tinha uma calma que combina com a gente. Campinas me pareceu grande demais, indiferente. O Ricardo foi seguindo um caminho que eu não conhecia, pegando ruas que pareciam iguais, e eu vi a Maria olhar para mim de lado, como se perguntasse sem falar: "É isso mesmo?" Eu apertei a mão dela e sorri, tentando passar firmeza, mas por dentro eu sentia o desconforto crescendo, como um bicho acordando devagar. O prédio apareceu de repente, moderno por fora, com vidro e fachada limpa, e eu pensei, talvez seja bom. Mas quando a gente parou, eu percebi que o Ricardo não estacionou com calma. Ele entrou e parou de uma vez, como quem quer acabar logo. Desceu rápido, abriu a porta da Juliana e falou baixo alguma coisa que eu não ouvi. A Juliana assentiu sem olhar para mim. Quando abriram minha porta, o Ricardo não ofereceu o braço como um filho que cuida do pai. Ele só disse: "Vamos, pai, é aqui." A palavra "aqui" soou estranha, como se fosse um destino já decidido. Dentro do carro, antes de eu sair, eu reparei num detalhe que me marcou. A Juliana respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma apresentação, e ajeitou o cabelo no espelho. O Ricardo passou a mão no rosto, rápido, e olhou para o prédio com uma expressão dura, concentrada. E ali eu senti, com uma clareza que me gelou, que ninguém estava emocionado por estar fazendo o bem. Eles pareciam tensos, como quem está prestes a assinar algo, fechar um negócio, terminar uma obrigação. Eu queria negar, mas meu corpo entendeu primeiro. O coração ficou mais acelerado, a boca seca, e eu comecei a olhar ao redor como quem procura uma saída, mesmo sem saber do que. A Maria saiu devagar, segurando a bolsa como se fosse parte dela. E cada passo até a entrada parecia um pedaço de um quebra-cabeça que eu ainda não conseguia montar. O ar tinha cheiro de desinfetante forte e o piso brilhava demais, um brilho frio, sem aconchego. A recepção parecia bonita, mas vazia de calor. Os rostos das pessoas eram neutros, treinados. O Ricardo falava com a recepcionista como se estivesse entregando um pacote, e eu fiquei esperando uma frase de carinho, uma explicação, qualquer coisa que me colocasse dentro daquilo. Mas o que veio foram instruções, perguntas objetivas, respostas curtas. E o silêncio entre essas palavras era o que mais gritava. Você, no meu lugar, teria percebido alguma coisa? Teria sentido esse frio na espinha, essa falta de chão, esse não encaixa que começa pequeno e vai crescendo? Se você quiser, comenta, só para eu saber se eu fui ingênuo demais. Porque naquele momento eu ainda estava tentando acreditar que aquilo era cuidado, enquanto por dentro tudo em mim começava a entender que havia algo muito errado prestes a acontecer. Porque naquele momento eu ainda estava tentando acreditar que aquilo era cuidado, enquanto por dentro tudo em mim começava a entender que havia algo muito errado prestes a acontecer. E foi como se, de repente, alguém arrancasse a última camada de ilusão sem nenhum aviso. O Ricardo se encostou no balcão com o corpo inclinado para frente, falando baixo com a recepcionista. E eu fiquei parado ao lado, esperando ele me olhar e explicar, esperando aquela frase simples que filho diz quando está fazendo algo difícil, mas necessário. "Pai, vai ser bom para o senhor." Só que ele não disse nada disso.
Ele nem me apresentou como pai. Falou meu nome como quem preenche formulário. Olhou para o relógio 2 vezes. A Juliana estava um passo atrás, mexendo na bolsa dela, ajeitando a alça no ombro como quem se prepara para ir embora. E eu, num reflexo automático, perguntei: mas e vocês? Vocês vão subir com a gente? Vão ver o quarto? Eu nem terminei de falar e já senti o ar mudar, como se eu tivesse feito uma pergunta inconveniente. O Ricardo virou o rosto devagar e o olhar dele não tinha carinho, não tinha paciência, não tinha nada do que eu reconhecesse. Era um olhar de quem já decidiu e não quer ser contrariado. Ele deu um meio sorriso curto, daqueles que não são sorriso, e disse com uma calma gelada: pai, não complica. Essa frase, por si só, já me cortou, porque eu não estava complicando. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo com a minha vida. A Maria apertou minha mão com mais força e eu senti a pele dela fria, como se o corpo estivesse entrando em choque antes da cabeça aceitar. A recepcionista fez uma pergunta sobre responsável e o Ricardo respondeu rápido demais, como se tivesse ensaiado: a partir de hoje é aqui, tá? Qualquer coisa vocês resolvem com a administração. Vocês. Ele falou vocês, olhando para a moça, não olhando para mim. E aquilo me deu uma sensação estranha de ser empurrado para fora, como se eu estivesse sendo transferido de um lugar para outro sem ter direito de opinar. Eu vi a Juliana soltar um suspiro de impaciência, aquele suspiro que a gente dá quando alguém atrasa um plano. Ela olhou em volta, como se estivesse avaliando o ambiente, e não como filha olhando para os pais. Foi aí que a vergonha subiu no meu rosto, quente, seca, não por estar ali, mas por perceber que eu era uma coisa a ser resolvida. Eu tentei manter a voz firme. Eu disse: filha, vocês estão fazendo isso mesmo? E a Juliana nem me respondeu de primeira. Ela olhou para o Ricardo como se pedisse permissão para falar, e então virou para mim com os olhos duros, e a boca dela fez um desenho de desprezo tão rápido que quase pareceu involuntário. Ela disse: pai, para, já está decidido. Decidido. Como se eu fosse um móvel, como se a minha vida pudesse ser encaixotada e deixada numa recepção. A Maria, com a voz baixinha, tentou: mas a gente não conversou direito. Eu achei que... E a Juliana cortou com uma frieza que eu nunca tinha ouvido dela: mãe, não começa. Foi nesse instante que eu senti uma fisgada no peito, como se meu coração desse um passo errado. A garganta fechou, a saliva sumiu, e eu fiquei com aquela sensação de que eu precisava engolir algo enorme, mas não havia nada para engolir além da humilhação. Eu olhei para o Ricardo procurando qualquer fresta de humanidade, qualquer sinal de que aquilo era só nervosismo, só pressa, mas ele estava impassível. Então, sem levantar a voz, sem gritar, sem fazer cena, ele disse a frase que me desmontou inteiro, como se arrancasse de mim o direito de existir: vocês dois já não servem para nada. Ele falou, olhando para mim e para Maria, como se estivesse falando de um peso, de um problema, de uma coisa que atrapalha. Não foi só o que ele disse. Foi o jeito, a naturalidade, a ausência completa de culpa. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu senti as pernas bambas, o chão pareceu inclinar e por um segundo eu achei que ia cair. A Maria puxou minha mão como se quisesse me segurar no mundo e eu vi os olhos dela encherem d'água num instante. Ela piscou rápido, tentando segurar o choro, tentando não dar esse gosto para eles. Eu senti um calor no rosto, uma mistura de raiva e vergonha, e ao mesmo tempo uma sensação de gelo na nuca. Minha cabeça começou a girar com pensamentos quebrados, sem ordem. Ele disse isso. Ele não disse isso. Meu filho, não pode, na frente de gente. Eu ouvia o som do lugar, teclas, telefone, passos, mas parecia que tudo estava a quilômetros. Eu queria responder. Queria dizer: como você tem coragem? Queria gritar: eu sou seu pai. Queria lembrar tudo o que fiz, cada noite acordado, cada conta, cada renúncia, mas nada saía. A voz morreu na minha boca. A humilhação tem esse poder. Ela não só dói, ela rouba a linguagem.
E o Ricardo, vendo meu silêncio, fez o que eu nunca vou esquecer. Ele deu uma risadinha curta, como quem acha graça da minha reação, e virou o corpo de lado, já se afastando do balcão. A Juliana também riu, mas o riso dela foi pior, porque era leve, fino, como se aquilo fosse um incômodo pequeno resolvido com sucesso. Ela apontou com o queixo para nós, de um jeito rápido, quase imperceptível, como quem marca uma coisa na sala. Eu vi a recepcionista ficar rígida, vi o olhar dela desviar, vi a vergonha atravessar o rosto de uma pessoa que nem me conhecia. E isso foi como levar outra pancada, porque se até estranhos sentiam o absurdo, por que meus filhos não sentiam nada? O Ricardo pegou a caneta, assinou alguma coisa, devolveu sem olhar e falou: "Pronto, tá feito." Essas 3 palavras me esmagaram. Tá feito. Como se tivesse terminado um serviço. Ele então se virou para Juliana. "Vamos." E os dois começaram a andar em direção à porta com uma pressa quase alegre. A Maria deu um passo pequeno atrás deles, como se o corpo dela ainda não aceitasse, e disse com a voz quebrada: "Ricardo." E ele não parou, não virou, não respondeu. Ele só levantou a mão num gesto de "chega" e continuou andando. Esse gesto foi o que destruiu de vez a minha confiança, porque palavra machuca, mas gesto confirma. E naquele levantar de mão, eu entendi que para eles nós tínhamos deixado de ser pais fazia tempo. Quando a porta de vidro abriu e o barulho do estacionamento entrou junto com o vento, eu ouvi de novo o riso deles, mais alto, livre, como se tivessem acabado de se livrar de um fardo. Eu vi, através do vidro, o Ricardo apontando para mim com o dedo, só por um segundo, mostrando algo para Juliana como se eu fosse uma piada. E ela, com o corpo relaxado, riu de novo, sem nenhum pudor. Eu senti meu estômago embrulhar. A visão ficou embaçada nas bordas. O coração batia rápido demais, e ao mesmo tempo eu me senti pesado, velho, inútil, como se eu estivesse sendo colocado numa prateleira do mundo. Eu apertei a mão da Maria e só consegui ficar ali, parado, tentando manter a postura enquanto tudo dentro de mim desmoronava em silêncio. Porque o que dói não é só ser abandonado. O que dói é entender na frente de estranhos que quem deveria te proteger foi quem te descartou com prazer. Depois que a porta fechou e o som do riso deles foi ficando distante, eu percebi que eu não sabia mais onde colocar as mãos, como se o meu corpo tivesse desaprendido o próprio lugar. A Maria continuava segurando meus dedos, mas agora era eu quem precisava me agarrar nela para não cair por dentro. Eu fiquei parado alguns segundos a mais, encarando o vidro da entrada, como se, a qualquer momento, eles fossem voltar e dizer que era brincadeira, que exageraram, que estavam nervosos, qualquer coisa que desfizesse aquela cena. Mas ninguém voltou. A vida seguiu como se nada tivesse acontecido. O telefone da recepção tocou de novo. Uma moça passou apressada com um papel na mão. Alguém riu do outro lado do corredor por um motivo que não me dizia respeito. E isso foi o que mais me assustou. Perceber que o mundo não para quando a gente é destruído. A recepcionista falou alguma coisa comigo. Eu vi a boca dela se mexer, vi o olhar dela tentando ser gentil, mas eu não entendi as palavras. Era como se meu cérebro estivesse com um zumbido constante, um som grave e abafado que engolia tudo. Eu sentia o coração batendo no pescoço, sentia uma pressão atrás dos olhos e ao mesmo tempo uma espécie de vazio, como se tivessem arrancado um pedaço do meu peito e deixado um buraco aberto, exposto ao ar frio. A Maria tentou responder, tentou manter educação, tentou ser forte como ela sempre foi, mas a voz dela saía fina, tremida, e eu percebi que ela estava se segurando para não chorar na frente de estranhos. Eu conheço a Maria há décadas. Eu sei quando ela está desmoronando por dentro e se obrigando a manter postura por fora. Ela engolia o choro como quem engole vidro.
As primeiras horas foram uma confusão de detalhes sem sentido. A gente foi levado para uma sala, depois para um corredor, depois para um quarto que eu mal vi direito. Eu só lembro do cheiro forte de produto de limpeza grudando no nariz e na garganta, como se tudo ali fosse feito para apagar rastros de humanidade. A luz branca parecia mais dura do que deveria, e os sons do lugar, portas abrindo, passos no piso, televisão ligada ao longe, me davam uma sensação de prisão, mesmo sem ninguém me trancar. Eu olhava para Maria e tentava ler no rosto dela alguma resposta, mas o rosto dela era só cansaço e incredulidade. Ela ficava repetindo baixinho, quase sem som, como se falasse para si mesma. Ele não falou isso. Ele não falou isso. E eu não sabia o que dizer, porque eu também estava preso nessa mesma frase, rodando na minha cabeça sem parar. Quando finalmente ficamos sozinhos, a máscara caiu. A Maria sentou na beira da cama e levou as mãos ao rosto, e eu vi os ombros dela tremerem. Ela chorou baixo, com vergonha do próprio choro, como se chorar fosse dar razão para a crueldade deles. Eu fiquei em pé por um tempo, sem conseguir sentar, andando 2 passos para frente e 2 para trás, como um animal procurando saída. A raiva veio quente, subindo do estômago. Não era só a raiva deles, era a raiva de mim também, por ter acreditado, por ter aceitado, por não ter percebido. Eu me senti bobo, velho, exposto, e isso doeu de um jeito sujo, porque não era só tristeza, era humilhação grudada na pele. A noite chegou e eu não consegui dormir. A cama parecia estranha, o lençol tinha cheiro de sabão industrial, e qualquer barulho no corredor me fazia abrir o olho na hora. Eu tentava fechar a mente, mas ela não fechava. As frases voltavam como martelo. Vocês dois já não servem para nada. Eu repetia isso por dentro e tentava achar um sentido, como se fosse possível encaixar aquela frase em algum erro meu. Onde eu errei? O que eu fiz? Em que momento eles pararam de me ver como pai? A cabeça busca culpa, porque culpa dá explicação. É horrível admitir, mas eu preferia pensar que eu tinha falhado em algo do que aceitar que a crueldade deles era gratuita. Eu ficava passando a vida como se fosse uma lista de cenas, tentando encontrar uma brecha, um motivo, um ponto em que eu poderia ter sido diferente. E quanto mais eu procurava, mais eu me cansava, porque o passado não responde. Nos primeiros dias, eu perdi o apetite. A comida tinha gosto de nada. Eu mastigava por obrigação, e às vezes a garganta travava como se o corpo rejeitasse engolir. A Maria também. A gente tentava conversar, mas as palavras morriam no meio. Quando falávamos, era sempre a mesma pergunta: por quê? E por mais que a gente repetisse, não surgia resposta. O silêncio entre nós ficava pesado, não porque faltasse amor, mas porque sobrava dor. Eu me pegava olhando para o celular esperando uma mensagem, qualquer uma, nem que fosse fria, só para confirmar que eles ainda existiam do lado de lá. Mas nada vinha. E essa ausência era como uma segunda humilhação, mais lenta, mais cruel, porque cada minuto sem contato parecia dizer: vocês não importam. Eu tentei manter alguma dignidade. Levantar, tomar banho, me vestir direito, não andar como um derrotado. Mas por dentro minha autoconfiança tinha sido esmagada. Eu me olhava no espelho e não reconhecia o homem. Parecia que eu tinha envelhecido 10 anos em um dia. Os olhos estavam mais fundos, o rosto mais pesado, a postura mais curvada, como se a frase deles tivesse virado um peso nas minhas costas. E o pior é que eu comecei a sentir vergonha de mim mesmo, como se eu realmente tivesse virado um estorvo, como se eu estivesse ocupando espaço demais no mundo. Esse tipo de dor é perigosa, porque ela não só machuca, ela tenta convencer a gente de que merece ser machucado. Você já sentiu algo assim? Algo que fez você duvidar do seu próprio valor, mesmo sabendo, lá no fundo, que não tinha feito nada para merecer? Se você já passou por isso, comenta do seu jeito, sem pressão. Às vezes, só saber que não é o único ajuda a gente a respirar.
Porque naqueles dias eu estava exausto de pensar, exausto de sentir, exausto de existir. E ainda assim eu precisava segurar a mão da Maria e fingir força, como se a minha fraqueza pudesse quebrar ela de vez. Eu só queria entender como dois filhos conseguem olhar para os próprios pais e enxergar lixo. E quanto mais eu tentava entender, mais eu percebia que talvez não fosse sobre nós. Talvez fosse sobre o que eles se tornaram. Mas aceitar isso é como engolir uma pedra, porque significa admitir que o amor que eu dei não foi suficiente para impedir a pior parte do mundo de entrar dentro da minha própria casa. Foi num desses momentos em que o cansaço já tinha passado do limite que alguém apareceu sem fazer barulho, sem discurso, sem promessa. Eu estava sentado numa cadeira dura no corredor, olhando para o nada, com a Maria em silêncio ao meu lado, quando senti uma presença diferente, não invasiva, não apressada. Era uma mulher de uniforme simples, sem maquiagem carregada, com um crachá que eu nem li na hora. Ela não chegou perguntando o que aconteceu, não veio com aquela curiosidade educada que machuca mais do que ajuda. Ela só se aproximou devagar e disse: "Se o senhor quiser, pode respirar um pouco aqui comigo." A voz dela era baixa, firme, como quem fala com alguém que está à beira de cair. Aquela frase pequena me desmontou mais do que qualquer coisa, porque ninguém tinha me dado permissão para respirar desde que tudo tinha desmoronado. Ela puxou outra cadeira, sentou perto, mas não perto demais. Respeitou o espaço. O silêncio entre nós não era pesado, era seguro. Pela primeira vez desde que chegamos ali, eu não senti que precisava me explicar, me justificar, me defender. Ela olhou para Maria com um cuidado que eu não via havia dias e perguntou se ela queria um copo d'água. Maria assentiu, quase sem força, e quando a mulher voltou com o copo, segurou a mão dela por um segundo a mais do que o necessário, como quem diz sem palavras: "Eu vejo você." Eu vi a Maria fechar os olhos e respirar fundo, e aquele gesto simples fez algo destravar dentro de mim. Depois, sem pressão, ela perguntou se a gente queria conhecer um lugar mais tranquilo, longe do barulho do corredor. Disse que tinha uma sala com janela, onde o sol batia de um jeito mais suave no fim da tarde. Eu não sei por que aceitei. Talvez porque, naquele instante, qualquer coisa que não fosse dor parecia um milagre pequeno. Caminhamos devagar até lá, e aquele percurso curto foi a primeira vez que eu não me senti empurrado desde que cheguei. Ela andava no nosso ritmo, esperava quando a Maria precisava parar, não olhava o relógio. Isso, para mim, já era cuidado. A sala tinha uma janela grande, algumas plantas simples e um banco de madeira perto da parede. O sol entrava amarelado, quente, e por alguns segundos eu fiquei parado ali, sentindo aquele calor no rosto, como se estivesse reaprendendo a existir. Ela disse que a gente podia ficar o tempo que quisesse, que não precisava decidir nada naquele momento. "Hoje já foi pesado demais", ela falou. E essa frase me acertou com uma mistura de alívio e surpresa, porque era exatamente isso que eu estava sentindo. Mas ninguém tinha nomeado. Quando alguém nomeia a dor da gente, ela fica um pouco menos solta. A Maria começou a falar aos poucos, com a voz ainda quebrada, contando pedaços do que tinha acontecido, sem ordem, sem lógica. Eu achei que a mulher ia interromper, orientar, sugerir, mas ela só ouviu. Olhava nos olhos, assentia devagar, respirava junto. Em alguns momentos, a Maria chorava, em outros ficava muda e em nenhum deles houve pressa. Eu fiquei ali, escutando minha esposa falar coisas que eu sabia, mas que doíam diferente quando ditas em voz alta. E pela primeira vez desde o abandono, eu não senti vergonha de estar ali, frágil, exposto, porque aquela pessoa não nos via como problema. Ela nos via como gente. Em determinado momento, a mulher se virou para mim e perguntou como eu estava. Não foi "tá tudo bem", foi "como o senhor está agora?" Essa diferença importa. Eu tentei responder com alguma coisa firme, mas a voz falhou.
Ela não desviou o olhar, não ficou constrangida. Esperou. E quando eu consegui falar, foi pouco, foi torto, foi sincero. Eu disse que estava cansado de tentar entender. Ela respondeu só com um "é", como quem reconhece a exaustão sem tentar consertar. Aquilo me deu um alívio estranho, como se eu tivesse permissão para não ter resposta naquele dia. Com o passar das horas, outras pequenas coisas aconteceram. Um funcionário que passou e cumprimentou com respeito. Uma auxiliar que trouxe um cobertor leve para Maria sem ninguém pedir. Um comentário simples sobre o clima, sobre a planta perto da janela, sobre como aquele fim de tarde costumava ser bonito. Nada disso apagava o que tinha acontecido, mas tudo isso criava um contraste tão grande com a frieza dos meus filhos que chegava a doer. Pessoas que não tinham nenhuma obrigação estavam cuidando melhor de nós do que quem tinha todas as obrigações do mundo. Quando a noite caiu, eu percebi que algo dentro de mim tinha mudado de lugar. A dor ainda estava lá, pesada, presente, mas não estava mais sozinha. Havia agora uma sensação tímida de que talvez nem todo mundo fosse capaz de crueldade, de que talvez o mundo não fosse composto só de abandono. Eu olhei para Maria e vi que o rosto dela estava menos tenso, que a respiração estava mais calma. Ela segurou minha mão e pela primeira vez em dias, não foi para se apoiar, foi para dividir. E naquele gesto eu senti uma esperança pequena, quase com medo de existir, mas real. Eu não sabia o que viria depois. Não sabia como seria o amanhã, nem se eu teria forças para enfrentar tudo o que ainda precisava ser enfrentado. Mas naquele novo cenário, naquele espaço criado por alguém que não pediu nada em troca, eu entendi uma coisa importante. A dignidade pode ser ferida, mas não desaparece quando alguém escolhe enxergá-la. E às vezes é justamente um estranho, num momento em que a gente não espera nada, que nos lembra que ainda somos humanos, ainda merecemos cuidado, ainda podemos respirar. Depois daquele fim de tarde, em que alguém finalmente nos enxergou como gente, eu achei que nada mais podia me surpreender. Eu estava tão consumido pela dor que qualquer outra emoção parecia pequena, distante, quase impossível. Mas foi justamente quando a Maria começou a respirar de novo que eu percebi o peso da bolsa dela no colo, como se aquilo tivesse um significado que eu vinha ignorando há tempo. Ela nunca largava aquela bolsa. Nunca. Mesmo em casa, ela deixava perto. Às vezes em cima da cadeira. Às vezes encostada na cama. Como se fosse mais do que um objeto. E eu sempre achei que era só mania de mulher organizada, medo de perder documento, hábito antigo. Só que naquela noite, quando ficamos sozinhos, eu vi a Maria ajeitar a alça com cuidado demais, como se estivesse protegendo algo frágil e perigoso ao mesmo tempo. O olhar dela não estava apenas triste, estava atento, e isso me deu um arrepio. Ela esperou a porta fechar, esperou o corredor silenciar e então falou baixo, como se o próprio lugar tivesse ouvido demais. Antônio, eu trouxe. Eu não entendi na hora. Perguntei, trouxe o quê? E ela não respondeu de imediato. Só abriu a bolsa devagar com as mãos tremendo, como quem abre um lugar proibido. O barulho do zíper pareceu alto demais naquele quarto. O som do metal correndo foi como uma linha sendo puxada dentro de mim, apertando de leve, puxando memórias que eu deixei enterradas porque era mais fácil viver sem elas. A Maria colocou a mão lá dentro e tirou primeiro um envelope grosso, amassado nas bordas, daqueles que a gente guarda por anos sem coragem de jogar fora. Depois, tirou uma pasta simples, mas pesada, cheia de papéis dobrados, folhas com marcas de manuseio, como se tivessem sido lidas e relidas em segredo. Eu olhei aquilo e meu coração acelerou de um jeito diferente. Não era pânico, era alerta. Um alerta antigo. Eu reconheci aquele tipo de papel, aquele peso, aquele cuidado. Eu perguntei de novo, mais baixo. Maria, o que é isso?
E ela respirou fundo, como se precisasse juntar forças para abrir não só a pasta, mas um pedaço de nós mesmos. É o que eu nunca tive coragem de te mostrar inteiro, ela disse. E quando ela falou isso, eu senti o estômago afundar, porque eu entendi que a história tinha mais camadas do que eu suportava. Ela foi passando os dedos pelas folhas, como se tocasse algo perigoso. Eu vi números, vi nomes, vi carimbos, vi cópias, vi anotações no canto, aquelas anotações que só aparecem quando alguém passa a vida tentando entender uma verdade sem poder falar. Não tinha nada ali que gritasse riqueza, não era dinheiro em papel, não era herança, não era prêmio, era outra coisa, era poder. E poder, quando guardado em silêncio por tempo demais, vira uma bomba de relógio. A Maria me contou que aquilo começou anos antes, muito antes de qualquer conversa sobre cuidar da gente. Começou em pequenos sinais estranhos que ela percebeu e eu ignorei. Ligações no celular do Ricardo, interrompidas quando a gente entrava na sala, conversas cochichadas, visitas rápidas, envelopes que sumiam, mudanças de humor, pressa em falar de negócio, um jeito de tratar qualquer pergunta nossa como intromissão. Ela não falou isso com raiva, falou com uma tristeza firme, como quem carrega um peso grande demais sozinha. Ela disse que, no começo, achou que era só a vida deles, que filho adulto tem segredo, tem problema, tem vergonha de contar. Mas depois vieram as coincidências. Papéis esquecidos em cima da mesa, uma impressão jogada no lixo sem rasgar, um nome de empresa repetido demais, um valor alto demais, uma conversa sobre fiscalização, dita com risada nervosa. E, num dia específico, ela encontrou algo que não devia ter encontrado. Ela não entrou em detalhe ainda, mas eu vi na cara dela que foi um desses momentos que mudam uma pessoa por dentro. Ela não fez escândalo, guardou, fez cópia, escondeu e continuou vivendo como se não soubesse, porque, segundo ela, falar seria colocar a nossa vida de cabeça para baixo. E, ao mesmo tempo, calar era a única forma de ter uma defesa se um dia precisasse. Eu fiquei olhando para aquelas folhas e sentindo um nó apertar a garganta, porque, de repente, o abandono deixava de ser só crueldade. Ele ganhava outra cor, uma cor mais escura. Eu comecei a entender por que a pressa do Ricardo era tão nervosa, por que a Juliana sorria sem sorriso, por que eles falavam em resolver logo. Não era só cuidar, era afastar, era isolar, era nos colocar num lugar onde a nossa voz não atravessasse portas com facilidade. E essa ideia me deu uma náusea. Eu senti a mão suar, senti o coração bater forte demais, e por um segundo eu quis empurrar tudo de volta para a bolsa, fechar o zíper e fingir que nada existia, porque a vida inteira eu tentei evitar conflito. Mas a Maria segurou minha mão e disse: eu guardei porque eu tinha medo, mas eu também guardei porque eu sabia que um dia podia ser a nossa única verdade. Naquela hora, eu percebi que ela não estava só quebrada, ela estava preparada, e isso me chocou. Eu olhei para minha esposa com outros olhos, como se estivesse vendo uma mulher que eu amo há décadas, mas que eu não conhecia por inteiro. Uma mulher que, enquanto eu acreditava no melhor, estava silenciosamente protegendo nós dois do pior. A sensação foi estranha, alívio e terror ao mesmo tempo. Alívio por não estarmos completamente indefesos. Terror por imaginar o tamanho do buraco em que a gente tinha se metido sem saber. Foi aí que a pessoa que tinha nos acolhido, aquela funcionária de voz calma, apareceu de novo no dia seguinte e percebeu que a Maria estava diferente, mais alerta, mais firme. Ela não perguntou diretamente, mas disse que ali existiam caminhos, que havia gente séria, que se a gente tivesse algo que provasse injustiça, não precisava carregar sozinho. Essas palavras não foram ameaça nem promessa. Foram um convite para sair do escuro. E foi nesse momento que eu entendi que aquele segredo, guardado como uma caixa trancada por anos, não era só um fardo, era uma chave.
Uma chave que podia abrir uma porta que meus filhos achavam que tinham fechado para sempre. E eu preciso te perguntar uma coisa com sinceridade, porque eu mesmo não sabia o que fazer naquela hora. Se você estivesse no meu lugar, com algo tão grande nas mãos, algo que pode mudar tudo, você guardaria para se proteger em silêncio? Ou teria coragem de usar? Comenta do seu jeito, sem obrigação nenhuma. Às vezes, eu só quero saber se alguém, além de mim, já sentiu esse peso de segurar uma verdade que assusta, mas que também pode salvar. Porque naquele instante, olhando para aquela pasta em cima da cama, eu entendi que a minha vida não tinha sido só quebrada. Ela estava prestes a ser virada do avesso. Eles voltaram do jeito que eu sempre imaginei que voltariam um dia, não por saudade, não por arrependimento verdadeiro, mas por medo. Eu percebi antes mesmo de vê-los, porque a energia do lugar mudou. Uma funcionária passou no corredor e olhou para mim com um cuidado diferente, como se dissesse sem palavras, se prepara. A Maria segurou minha mão e eu senti que dessa vez ela não tremia de tristeza, tremia de decisão. Quando a porta da sala se abriu e eu vi o Ricardo entrando, o meu estômago revirou na mesma hora. Mas não foi aquele enjoo de humilhação de antes. Foi um enjoo de lucidez. Ele estava arrumado demais, perfumado demais, com aquele sorriso treinado que ele usava quando queria parecer confiável. E atrás dele, a Juliana, com o olhar rápido, nervoso, tentando manter o controle do rosto, como quem segura uma máscara no lugar. O Ricardo abriu os braços como se fosse me abraçar e já começou. Pai, a gente pensou bem, a gente veio conversar. A palavra conversar me deu vontade de rir, mas eu não ri. Eu fiquei sentado, olhando para ele com calma, e senti uma coisa que eu nunca tinha sentido diante deles. Eu não precisava mais da aprovação deles para existir. A Juliana deu um passo e tentou pegar na mão da Maria. Mãe, você tá bem? A gente ficou preocupado. A Maria puxou a mão de volta devagar, sem agressividade, mas com uma firmeza que cortou o ar. Preocupada eu fiquei quando vocês foram embora rindo, ela disse, e a voz dela saiu limpa, sem choro. A Juliana piscou 2 vezes, como se a frase tivesse batido nela, mas ela não teve coragem de sustentar o olhar. O Ricardo mudou o tom na hora. Sentou sem pedir, encostou o cotovelo no joelho e falou baixo, como se estivesse fazendo um favor. Pai, a gente exagerou naquele dia. Você sabe, foi estresse, foi coisa do momento. A gente está com muita coisa na cabeça. Ele disse, exagerou, como se a palavra dele tivesse sido só um excesso de sinceridade, não uma sentença. E eu senti a minha garganta queimar, não de vontade de chorar, mas de indignação. Eu fiquei um tempo em silêncio, porque eu queria que ele sentisse o peso do silêncio, o mesmo peso que ele me deu quando virou as costas. Ele tentou preencher. A gente veio resolver isso da melhor forma. Vamos tirar vocês daqui, levar para casa, fazer do jeito certo. E ali ficou claro. Resolver, não reparar. Resolver, como se eu fosse uma pendência. A Juliana entrou na conversa com uma doçura que não existia nela. Pai, mãe, foi um mal-entendido. A gente achou que seria o melhor, mas vocês devem ter entendido errado. Quando ela falou entendido errado, eu senti o sangue subir no rosto. A arrogância dela era tão grande que ela tentava transformar a nossa dor em confusão nossa. E eu vi, por um segundo, a mesma Juliana do estacionamento, só que agora com verniz. Eu respirei fundo e coloquei as 2 mãos sobre as minhas pernas para não tremer. Eu não queria dar a eles a satisfação de me ver quebrando. Não foi mal entendido, eu disse, e a minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Vocês olharam para nós e disseram que a gente não servia para nada. Vocês riram. Vocês apontaram. Vocês foram embora. O Ricardo abriu a boca para cortar. Mas eu levantei a mão, não como ele levantou para me calar naquele dia, e sim como quem estabelece limite. Agora é minha vez de falar. E foi como se o mundo ficasse quieto por um instante. Eu continuei, devagar, porque eu queria que cada palavra entrasse no lugar certo.
Eu não vim ao mundo para ser tratado como lixo pelos meus próprios filhos. Eu trabalhei a vida inteira. Eu e a sua mãe carregamos vocês no colo quando vocês não tinham força nem para ficar em pé. A gente abriu mão de coisa nossa para vocês terem futuro. E em nenhum momento eu cobrei devolução. Eu só esperei respeito. A Juliana desviou o olhar. O Ricardo apertou a mandíbula. Ele tentou sorrir de novo, aquele sorriso de quem quer dominar a situação, e disse: pai, vamos com calma, não precisa dramatizar. Foi ali que eu senti a última ilusão morrer dentro de mim, porque quem pede para não dramatizar está dizendo que a sua dor é exagero. Eu olhei nos olhos dele, sem raiva gritada, só com verdade. Dramatizar foi vocês rirem enquanto nos deixavam aqui. O que eu estou fazendo agora é só dizer o que aconteceu. O Ricardo mudou de estratégia. A voz dele ficou mais baixa, quase ameaçadora. Pai, a gente não quer briga. A gente só quer resolver de forma discreta, para não virar um problema. A palavra discreta veio carregada, e eu entendi de uma vez por todas. O medo deles não era sobre nós, era sobre o que podia vir à tona. A Juliana tentou se aproximar de novo, com os olhos um pouco úmidos, mas eu já reconhecia o teatro. Pai, por favor, a gente pode conversar em particular? Eu balancei a cabeça. Não. O que vocês tiveram coragem de fazer na frente de estranhos, vocês vão ter coragem de ouvir na frente de quem for preciso. A Maria se levantou ao meu lado e eu senti o corpo dela firme, como se ela tivesse recuperado uma parte de si que tinha sido arrancada. A gente não vai voltar para ser humilhado de novo, ela disse, e foi como se aquela frase encerrasse anos de engolir. O Ricardo respirou fundo, tentou apelar para a culpa. Pai, pensa na família, pensa no que vão falar, pensa na nossa imagem. Quando ele disse nossa imagem, eu quase senti pena, porque ali estava a verdade nua. Eu respondi sem elevar a voz. Vocês pensaram na família quando deixaram a gente aqui como duas malas? Vocês pensaram no que iam falar quando disseram que a gente não servia para nada? Ele ficou sem resposta, e no silêncio eu vi os olhos dele correndo pela sala, procurando algum jeito de recuperar o controle. Eu me levantei devagar. As pernas ainda eram minhas, o corpo ainda era velho, mas naquela hora eu me senti maior do que eu tinha me sentido em muito tempo. Eu cheguei um passo mais perto e disse a frase que eu nunca imaginei ter coragem de dizer. Eu não tenho mais medo de vocês. E isso foi libertador, porque o medo mantém a gente preso. Eu continuei. Se vocês vieram aqui buscando perdão fácil, buscando conserto rápido, buscando silêncio, vocês vieram no lugar errado. O que vocês fizeram tem consequência. E a consequência não é vingança. É verdade. A Juliana começou a chorar de leve, mas era tarde. O Ricardo tentou interromper. Pai, você não sabe o que está fazendo. E eu respondi com a calma mais dolorosa que existe. Eu sei exatamente. A dignidade naquele instante não era um grito, era uma escolha. Eu olhei para os dois e senti uma tristeza profunda, não pela perda deles, mas pela constatação de que eu não reconhecia mais quem eles eram. Vocês podem ir, eu disse, e dessa vez eu não vou implorar para vocês ficarem. O Ricardo ficou imóvel, como se não acreditasse que tinha perdido o poder. A Juliana deu um passo para trás, como se o chão tivesse mudado. E quando eles saíram, eu senti uma coisa que parecia impossível dias antes. Eu respirei sem peso. Não porque doeu menos, mas porque a ilusão tinha acabado. E quando a ilusão acaba, a gente finalmente para de se diminuir para caber no coração de quem não cabe na própria verdade. Depois que eles foram embora daquela sala, eu fiquei um tempo em pé, sentindo o silêncio assentar como poeira. Não foi um silêncio vazio, foi um silêncio limpo, como se alguém finalmente tivesse aberto uma janela dentro de mim. Eu ainda estava ferido, ainda tinha cicatrizes novas, mas eu não estava mais quebrado do jeito de antes. Pela primeira vez, eu me vi inteiro sem precisar mendigar amor de quem me desprezou. A Maria encostou a cabeça no meu ombro e a gente ficou assim por alguns segundos.
sem falar nada, só respirando, como se aquele simples ato fosse um recomeço. Eu entendi ali que eu podia continuar amando meus filhos como parte da minha história, mas eu não precisava mais aceitar que eles decidissem o meu valor. A partir daquele dia, eu e a Maria tomamos decisões que nunca tivemos coragem de tomar antes. Não foi vingança, não foi desejo de destruir, foi escolha de proteger o que restou de nós. A gente aprendeu a colocar limites sem culpa, a dizer não, sem se explicar demais, a entender que respeito não é pedido, é condição. O que estava guardado deixou de ser um fardo secreto e virou ferramenta de justiça, do jeito certo, do jeito responsável, porque verdade não foi feita para apodrecer escondida. Eu também aprendi uma coisa que dói admitir. Às vezes a família que salva não é a de sangue, é a que escolhe ficar quando seria mais fácil ir embora. E foi nesse período que eu percebi que existem pessoas no mundo capazes de bondade sem interesse, capazes de enxergar dignidade onde outros só enxergam peso. Minha vida seguiu diferente. Não vou dizer que foi fácil, porque não foi. Houve noites em que eu acordava lembrando a frase como um eco maldito e precisaria de minutos para lembrar que ela não me definia. Houve dias em que a saudade do que eu achava que tinha sido uma família me apertava o peito e eu quase caía na tentação de procurar migalhas. Mas eu olhava para Maria, via a força dela e lembrava do que a gente prometeu um para o outro, envelhecer com honra. A dor virou aprendizado, a humilhação virou coragem e o medo, pouco a pouco, virou paz. Hoje eu entendo que dignidade não se negocia. Amor não é humilhação. Respeito não é favor. E justiça do destino, cedo ou tarde, encontra um caminho, não para destruir por destruir, mas para colocar as coisas no lugar, para lembrar que quem planta crueldade não colhe paz. Se essa história te tocou em algum ponto, eu te peço de um jeito simples. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu sei que tem muita gente vivendo em silêncio situações parecidas, achando que está sozinho. E ouvir uma história pode ser a mão que faltava. E fica por aqui comigo, continua acompanhando, porque cada história tem um motivo e sempre tem uma virada quando a verdade aparece. Agora tem mais 2 histórias aparecendo na sua tela. Clique para assistir agora.